Hora da política, no Itararé Notícias. Arimatea Souza, o tempo esquentou entre membros da bancada paraibana no Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, Cheta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Confusão grande, mas eu tenho que contar um pouquinho da briga do PSL, que é uma briga nacional, para poder chegar nessa briga, digamos, paroquial. O que é que aconteceu? Houve uma mobilização para tirar o deputado delegado Valdir, que é do estado de Goiás, da liderança do PSL na Câmara Federal. O presidente Bolsonaro se envolveu nessa articulação para a remoção do líder da bancada. Ao que se informa, Bolsonaro queria colocar um dos seus filhos, o Eduardo Bolsonaro, na liderança do PSL na Câmara Federal. Um áudio com Bolsonaro pedindo a troca do líder vazou e isso incendiou a confusão dentro do PSL, que já vinha conflagrado há várias semanas. A bancada do PSL se reuniu, ou parte dela se reuniu, e esse áudio dessa reunião da bancada, um deputado que estava presente vazou também esse áudio e entregou esse áudio ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, 2 vazamentos, um do presidente e um sobre o presidente, que foi entregue a ele. Nessa reunião da bancada, que o áudio foi vazado, Bolsonaro é muito criticado por alguns deputados por ter se envolvido nessa briga e por ter estimulado essa troca na liderança, ampliando a cisânia, a confusão dentro do seu partido, do PSL. O deputado Julian Lemos, da Paraíba, que estava presente, disse que o presidente entrou em contato com ele para que ele se mobilizasse no sentido de haver a mudança na liderança e que o próprio Julian Lemos poderia ser o líder da bancada do PSL na Câmara Federal. Aí, num desses momentos da reunião, Julian Lemos passou a tratar da relação dentro do bloco governista lá na Câmara Federal. Mirou o deputado Aguinaldo Ribeiro, aqui da Paraíba, que é o líder do bloco da maioria na Câmara Federal, diretamente o líder do famoso Centrão. E aí, Júlia chamou Aguinaldo Ribeiro de bandido, disse que era melhor tratar com outro bandido chamado Lula do que tratar com um bandido chamado Aguinaldo Ribeiro. Segundo ainda Julian Lemos, expressão dele, Aguinaldo é um gangster do PP. É o camarada mais escroto que eu conheço, foi a expressão de Julian Lemos sobre o seu colega de bancada aqui na Paraíba. E na volta da reunião, o deputado, na continuidade do relato da reunião, o deputado líder do PSL, que foi mantido no cargo, ou seja, não se conseguiu maioria para retirá-lo da liderança partidária, o delegado Valdir, de Goiás, disse que vou implodir o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, vou implodir o governo desse vagabundo, foi a expressão do líder do partido de Bolsonaro sobre o presidente da República. Estamos nesse nível. Esse é o nível dos parlamentares que nós colocamos lá, né? Isso é um pouco do retrato da sociedade brasileira também, lamentavelmente, né? Ari, tivemos novas mudanças na equipe do governador João Azevedo, foi isso? Exatamente. Elas estão publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A Maria Eduarda, que era diretora da Rádio Tabajara, é bom lembrar, só para contextualizar para o telespectador, que hoje a Rádio Tabajara e o jornal estatal A União, assim como o Diário Oficial do Estado, eles estão abrigados no mesmo guarda-chuva chamado Empresa Paraibana de Comunicação, a EPC. A Maria Eduarda, que tomava conta da área radiofônica dessa empresa, ou seja, das emissoras de rádio do Estado, a Tabajara, ela foi exonerada do cargo. O William Pereira da Costa foi nomeado como novo diretor de mídia dessa empresa paraibana de comunicação que eu mencionei, e Roberto Fernando do Nascimento Filho foi nomeado novo secretário executivo da Pesca. É uma secretaria que está no âmbito, no guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Paraíba. Muito bem. Vamos a Brasília, saber as novidades da capital federal com Napoleão de Castro.
Cumprimentos a você, Anchieta, meu abraço também a Mônica, a Ari, a nossa equipe, de forma muito especial o nosso telespectador, nesta noite de quinta-feira. Retornando aqui do Congresso Nacional, do acompanhamento político direto da capital brasileira. Olha, vamos ter na próxima terça e também na quarta, tema importante aí para o comentário do nosso Arimateia Souza, as definições das prioridades para a Paraíba no orçamento da União. As chamadas emendas impositivas e de bancada terão a sua definição até o próximo dia 24. Já tivemos várias audiências setoriais anteriores a essas que vão acontecer terça e quarta, com o governador, prefeitos de cidades, de órgãos de representação aí do nosso estado e também a bancada federal. Foram muito produtivas. Eu conversei com o coordenador da bancada do nosso estado, o deputado Efraim Filho, que falou principalmente do destino desses 247 milhões das emendas impositivas. As emendas impositivas a partir até o dia 24. É um exercício, né, de articulação, de discussão, de diálogo. Para se ter uma ideia, a bancada tem 247 milhões de reais disponíveis para investimentos. Parecem muito, mas as prioridades que foram apontadas aqui ultrapassam 1 bilhão de reais. Então, realmente são demandas demais e que precisam ser priorizadas. Deputado Efraim Filho conversando com a nossa equipe. Nesse momento, nesse início de noite, já há uma movimentação muito pequena de parlamentares aqui na capital federal. O Congresso retoma mesmo suas atividades a partir da próxima terça-feira. De Brasília, Napoleão de Castro, exclusivo para o Itararé Notícias. É um trabalho bom, né, rapaz? Quer dizer, para hoje, só volta terça, é um negócio bacana, né? Olha, é bom citar essa questão aí que Napoleão mencionou, reprisar um pouco. Há um teto, digamos assim, de 247 milhões de reais que são chamadas emendas de bancada, ou seja, do colegiado de 12 deputados federais e 3 senadores da Paraíba e através das prefeituras, do governo do estado, desaguaram na bancada 1 bilhão de reais de prioridades. E aí corremos o sério risco de pulverização desses recursos, começar várias obras e no ano seguinte algumas ficarem pelo caminho, paralisadas. É melhor que se concentre em 3 ou 4 obras que se liberam a quantidade de dinheiro razoável para que elas possam ser efetivamente alavancadas, ao invés da pulverização, vários recursos para várias obras e vai terminar não concluindo nenhuma delas. A prioridade aí seria fundamental, priorizar, né? Priorizar. Mas se depender dessas cabeças aí cada um vai querer puxar para a sua... Grande destaque nacional hoje foi o início esperado do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a execução da pena a partir da confirmação de um órgão colegiado, ou seja, de um tribunal. Na sessão de hoje, apenas as partes que se habilitaram a participar do processo, chamadas juridicamente de amicus curiae, na verdade são entidades interessadas no desfecho da ação, tiveram voz hoje para falar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, o voto dos ministros, a partir do relator, que é o ministro Marco Aurélio de Mello, só serão recolhidos a partir da quarta ou da quinta-feira. Uma coisa recorrente nas intervenções de hoje, a partir da abertura da sessão com o presidente Dias Toffoli, é o argumento de que as ações que estão sendo julgadas são ações impessoais, as chamadas ações sem capa, onde não existe uma pessoa ou uma entidade determinada. A insistência em dizer que é uma ação impessoal é na perspectiva de tentar amortecer o argumento de que esse julgamento em segunda instância tem como a principal parte interessada, ou a primeira parte interessada, a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso significa dizer que essa história vai demorar, não é? Vai ser uma 2 sessões que... Eu acho que essa sessão tem tudo para terminar na semana seguinte à próxima. Vamos esperar então. Boa noite, Ari. Boa noite.